famosa cidade das Flores, localizada no coração de Santa Catarina. Essa cidade tem uma história que mistura cultura e tradição. Fundada em 1851, foi colonizada por imigrantes alemães que chegaram em busca de novas oportunidades. Eles trouxeram suas ferramentas, sementes e, claro, suas tradições, que moldaram a identidade da cidade. Ao passear pelo centro histórico, você vai perceber a influência alemã nas construções. Os telhados inclinados e os detalhes em madeira contam a história dos antigos colonos. E as festas, Joinville não decepciona. Embora a famosa Oktoberfest aconteça em Blumenau, aqui temos nosso próprio festival de inverno e a festa do imigrante. Nesses eventos, você vai ver danças folclóricas e saborear comidas que são de dar água na boca. Falando em comida, quem consegue resistir? Temos cucas alemãs, chineque e aquele strudel delicioso. As padarias da cidade são verdadeiros achados, com pães que parecem ter saído direto da Europa. E não podemos se esquecer das músicas. Os grupos folclóricos estão sempre se apresentando e mantendo viva as tradições musicais trazidas pelos imigrantes. Joinville é um exemplo perfeito de como as diferentes culturas podem se misturar e criar algo único. A herança alemã é uma parte fundamental dessa cidade maravilhosa e continua sendo celebrada por todos os joinvilenses até hoje. Entre os eventos mais importantes de Joinville, temos o Festival da Cuca, um dos eventos mais queridos de Joinville, reunindo moradores e turistas. O festival celebra suas iguarias em suas mais diversas versões, desde a clássica de farofa e banana até as variações com chocolate, goiaba, maçã e muitas outras combinações criativas. Além das delícias gastronômicas, o evento conta com uma apresentação musicais, danças típicas, concursos. O ambiente do festival é decorado com elementos que remetem à cultura germânica, valorizando a história dos imigrantes que ajudaram a construir a identidade da cidade. Artesãos locais também têm espaço para expor seus produtos, reforçando a importância da arte e do trabalho manual na economia, na tradição joinvilense. Joinville mostra que sabe preservar suas raízes enquanto valoriza a criatividade e a alegria do seu povo. O Festival da Cuca é mais do que uma festa, é uma verdadeira celebração. Além do Festival da Cuca, Joinville também tem palcos para outros eventos importantes, como o Festival da Dança em Joinville, é considerado o maior gênero do mundo. Agora eu vou falar sobre a dança, que também ajudou a moldar a rica cultura de Joinville. Essenciais para a identidade de Joinville, elas preservam as tradições e promovem a união entre as pessoas. O Festival de Dança de Joinville, realizado anualmente, atrai dançarinas de todo o país, até do exterior. Escolas e grupos comunitários oferecem aulas que ensinam desde passos tradicionais até coreografias modernas. Isso ajuda as novas gerações a se conectarem com suas raízes culturais e mantém as tradições vivas. A dança também impulsiona o turismo na cidade. Visitantes vêm para assistir ao festival de dança e participarem de workshops, conhecendo mais sobre a cultura de Joinville. Empada Jerk, uma delícia com quase um século de história. Imagine um lugar onde cada mordida conta uma história. Assim são as empadas Jerk, um verdadeiro ícone gastronômico de Joinville. Fundada em 1922 por Guilherme Jerk, um ex-tecelão apaixonado por culinária, a casa começou vendendo empadas artesanais, que logo conseguiram o coração dos joinvilenses. Localizada na tradicional rua João Colim, bem no coração da cidade, a loja se transformou em um símbolo de tradição e sabor. Hoje, a Empadas Jerk é um dos estabelecimentos mais antigos ainda em funcionamento em Joinville, com a receita original guardada em 7 chaves. O lugar atravessa gerações e coleciona histórias, como reencontros emocionantes, pedidos de namoro e até o último desejo de uma cliente fiel, que pediu a empada antes de partir. É mais do que comida, é um pedaço vivo de memórias afetivas da cidade. Ah, e uma curiosidade divertida. Tem gente em Joinville que aprendeu a cozinhar só para tentar imitar a empada Jerk em casa, mas todo mundo confessa que o igualzinho é só lá mesmo. Joinville é uma cidade onde a herança alemã se mistura ao jeitinho brasileiro, criando pratos que abraçam o estômago e o coração. Um exemplo é o querido chineque, um pão doce fofinho com canela e açúcar, e às vezes frutas cristalizadas, tão famoso que é praticamente presença garantida nas mesas dos cafés e das padarias da cidade, especialmente aos sábados.
Além disso, é impossível não falar das cucas, dos cafés coloniais partíssimos e das festas típicas, onde dá até para comer marreco recheado. Oi, agora eu vou falar um pouco sobre pessoas que revolucionaram Joinville de princesas a pioneiros. Joinville é uma cidade moldada por pessoas que ousaram sonhar e realizar. Nos museus do Fritz Alt e da imigração, encontramos histórias reais de figuras que deixaram um legado marcante. Entre nobres, artistas e trabalhadores, todos contribuíram para construir a identidade única da cidade. Princesa Francisca, a nobre que trouxe Joinville ao mapa. Tudo começou com a princesa Francisca Carolina, filha de Dom Pedro I e irmã de Dom Pedro II. Em 1843, ela se casou com o príncipe François de Orleans de Joinville, na França. Como parte do dote de casamento, o Império Brasileiro cedeu terras do norte de Santa Catarina ao casal. E foi assim que surgiu a colônia Dona Francisca, hoje conhecida como Joinville. Embora nunca tenha morado na cidade, a princesa foi essencial para a colonização da região. Seu nome foi usado como inspiração para a criação da colônia e atraiu a atenção de imigrantes europeus, principalmente alemães, que vieram em busca de novas oportunidades. A história dela mostra como até a figura de realeza influenciou diretamente o surgimento de Joinville. Migrantes reais, histórias reais, os fundadores de Joinville. O Museu Nacional de Imigração e Colonização guarda registros de algumas das primeiras famílias que chegaram à cidade. Entre os nomes preservados nos documentos e objetos do museu estão Carl August Schroeder, um dos principais agrimensores da colônia, responsável por organizar e dividir as terras para os colonos. Friedrich Land, um professor e intelectual que fundou uma das primeiras escolas da cidade e ajudou a preservar a língua e a cultura alemã. Johann Myers, carpinteiro que participou da construção das primeiras casas no estilo em Charmel, símbolo arquitetônico de Joinville. E Johann Wilhelm Bruns trouxe técnicas agrícolas inovadoras da Europa e ajudou a desenvolver a produção rural e da região. Essas pessoas não ficaram famosas no Brasil inteiro, mas foram heróis locais para toda a nossa região. Fritz Alt revolucionou a cidade ao transformar o cotidiano em arte. Ele não se limitava a retratar pessoas importantes, mas também trabalhadores, famílias e imigrantes comuns, mostrando que cada cidadão tem um valor histórico. Seu legado inspira até hoje artistas e jovens criadores que visitam o museu e se reconhecem na força e sensibilidade de suas obras. Nascido na Alemanha, Fritz Alt chegou em Joinville em 1922 e se tornou um dos artistas mais influentes da cidade. Suas esculturas não são apenas obras de artes, são narrativas visuais que contam sobre a história de Joinville. Ele é o responsável por obras marcantes como o Monumento ao Imigrante na Praça da Bandeira, que homenageia as famílias que ajudaram a fundar a cidade. Sua casa, hoje transformada no Museu Casa Fritz Alt, guarda suas esculturas, moldes e objetos pessoais, revelando como ele usava a arte para dar identidade a Joinville. Bom dia, tudo bem com vocês? Agora a gente está aqui no Museu do Imigrante e esse museu é um verdadeiro mergulho nas raízes da cidade de Joinville. Então agora a gente vai contar um pouquinho sobre esse museu. Você já se perguntou como era a vida dos imigrantes que ajudaram a colonizar Joinville? O Museu Nacional de Imigração, localizado no centro da cidade, mais especificadamente na rua Rio Branco, oferece essa verdadeira viagem no tempo. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Nós estamos no conhecido Maison de Joinville, que é o Museu de Imigração e Colonização. Aqui nós vemos Frederico Bruce Lane, que foi o primeiro morador dessa Maison. Aqui nós temos algumas informações sobre ele. Ele foi um francês, nascido entre 1835 a 1911. Ele chegou a Joinville em 1865 e morou nessa casa, mas oficialmente essa casa é da princesa Francisca e de seu marido. O acervo inclui móveis, documentos e utensílios doados pelos primeiros imigrantes que chegaram em 1851. Aqui a gente vê uma boa representação da vida dos colonos. A gente via aqui como os colonos chegaram, basicamente sem nada em
Joinville. Então a gente pode ver eles evoluindo até um sapato um pouco melhor, digamos assim. Depois, aqui um ponto que eu achei muito interessante para mostrar para vocês, a gente vê uma boleira, mas eu vou chamar de waffle mesmo. Que, ó, que legal, que top. Tipo, coloca massa, aí tipo, coisa aqui e pronto. Imagine entrar na casa de um artista e descobrir onde ele viveu, morou e deixou sua grande marca na cidade. O Museu Fritz Zaldi nos proporciona exatamente essa experiência. Localizada na rua Albé, no bairro Boa Vista, o museu foi a residência do escultor alemão Fritz Zaldi, que se mudou para Joinville em 1922 e construída essa casa na década de 1940. A casa abriga um acervo com obras do artista, móveis e objetos pessoais. Fritz Zaldi é um grande artista conhecido por fazer obras icônicas, exatamente. Ele ficou muito famoso desenhando o corpo de pessoas com argila e algumas obras um tanto quanto peculiares. Após uma década fechada, o museu foi reaberto em dezembro de 2023, oferecendo aos visitantes uma vista panorâmica da cidade e um espaço para conhecer de perto a história de Joinville e a arte do Fritz Zaldi ajudaram muito a revolucionar.